me define. Canta isso, querido. És tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Teus pensamentos me definem, teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade, és a minha realidade. Aleluia, aleluia. Os planos dele e os pensamentos dele são maiores e mais altos do que os nossos. Você pode glorificar a Deus e celebrar a Deus por isso. Os seus pensamentos sobre mim são os que é o que me define. A realidade da minha vida é o que o Senhor diz a meu respeito. Não importa o que eu esteja sentindo, não importa o que estão dizendo, é o que o Senhor pensa e fala sobre mim, é o que me define. Essa é a minha verdade. Eu oro para que essa realidade, essa verdade entre no seu coração e seja escrito como tatuado de uma tinta que um laser consegue tirar. Os pensamentos dele sobre mim e sobre você é o que é a nossa realidade. Amém? Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. O Senhor sabe como está o meu coração, o Senhor sabe como está a minha alma. E eu peço ao Senhor mais uma vez o filtro do teu Espírito Santo, que todas as palavras que consigam sair da minha boca sejam as palavras do Senhor. A mensagem do Senhor para a sua igreja nessa noite é o que será entregue aqui em nome de Jesus. Oro para que cada coração esteja aberto. Oro para que cada mente seja liberta através da verdade do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Que divisor de água seja na vida de todos que estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Ao entendermos, ao entendermos a verdade do Senhor para nós, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Aleluia. Eu vou ser bem breve. Marcos 5, 21. Por favor. 21 a 25. Quando Jesus, pode ler, gente? Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Só até aí. Esse texto é um texto muito conhecido. Obrigada, irmã do Coque. Esse texto é um texto muito conhecido. Com certeza vocês já ouviram falar sobre ele de várias formas, de várias pessoas, falando sobre essa questão de Jairo e da mulher do fluxo de sangue. Se você nunca ouviu uma pregação, no mínimo uma canção você já ouviu falando sobre isso. E até eu já ministrei sobre a mulher do fluxo de sangue aqui. Nesse tempo que aconteceu isso, Jesus já tinha começado o ministério dele. Ele já vinha fazendo milagres, ele já estava fazendo muitas maravilhas, muitos sinais.
E Marcos, a partir do capítulo 4, me chamou muita atenção quando eu ouvi essa ministração. Uma pastora pregou sobre isso e impactou a minha vida. Foi muito forte para mim. E eu quero compartilhar ela com vocês. A partir do capítulo 4 de Marcos, Jesus fala sobre a teoria do reino. Ele fala sobre 4 parábolas. Ele fala sobre a parábola do semeador. Ele fala sobre a parábola da candeia. Ele fala sobre a parábola da semente e a parábola da mostarda. São 4 parábolas, porque Jesus ele usava o conhecimento do povo para fazer o povo entender, para facilitar o entendimento do povo. Então ele falava de forma simples, usava o conhecimento do povo sobre... Eles viam naquela época, todo mundo vivia sobre a agricultura. Todo mundo tinha que plantar para comer. Era o comércio comum, não é igual hoje que a gente compra embaladinho, lá só pega e vai embora. Amém? Então ele usava essas alusões, ele contava essas histórias para que todo mundo entendesse, para que fizesse sentido na cabeça das pessoas que estavam ouvindo. E aí ele falou sobre a teoria do reino dentro desses 4 parábolas. Só que o evangelho de Jesus ele não é baseado em teoria apenas. O reino de Jesus não é teoria. Amém? Eu gostaria que vocês ficassem bem atentos, mas que com o coração aberto e com o seu espírito ligado com o Espírito de Deus. Queridos, quando ouviram a palavra, glorifiquem a Deus. Fala amém, responda com glória, responda com aleluia, porque onde o Senhor está, onde o Espírito Santo está, existe movimento. E movimento ele faz barulho. Amém? Amém, igreja? Igreja viva, amém? Aleluia. O evangelho do Senhor não é só, o reino de Deus não é feito apenas de teoria. Muita gente hoje se engana achando que nós não podemos glorificar dentro da igreja. Tem algumas pessoas que não concordam com o movimento pentecostal, porque só busca poder, só busca barulho. Nós somos uma igreja mais pentecostal do que tudo. Eu vou falar de novo. Nós somos uma igreja mais pentecostal do que qualquer outra coisa. Mas nós não somos daqueles que buscam só poder. Nós ensinamos, incentivamos a conhecer a palavra, a conhecer a teoria. Porém, existe uma classe de pessoas que acham que tem que ser só teoria. Aí, quando é isso que rege, esse pensamento que rege, a igreja fica muda. Só que Jesus, ele é lindo, maravilhoso, perfeito, perfeito. E após ele terminar falar sobre as 4 teorias, ele deu 4 demonstrações de poder. Quando ele atravessou o mar da Galileia, e aí aconteceu aquela tempestade, ele disse: cala-te vento, aquieta-te mar. E o mar e o vento obedeceram. Isso foi uma demonstração de poder. Você pode glorificar a Jesus, a Deus por isso. Foi uma demonstração de poder. Após isso, ele foi parar em Gadara. E lá apareceu um jovem com vários demônios. E ele deu uma ordem e todos os demônios saíram. Segunda demonstração de poder. Terceira, quando ele encontrou, saindo com Jairo, ele encontrou a mulher do fluxo de sangue. Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Terceira demonstração de poder. E ao caminhar mais para frente, ele ressuscita a filha de Lázaro. A 4ª demonstração de poder. Então isso nos mostra o seguinte, que ele tem o poder sobre a natureza. Ele tem o poder sobre o mundo espiritual. Ele tem o poder sobre a nossa carne, sobre toda a enfermidade. E ele tem todo o poder sobre a morte. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. E quando ele disse sobre as teorias e ele demonstrou o poder, ele disse que teoria e poder andam juntos. Juntos. Não é só um. A gente não pode ficar só buscando reteté, mas a gente não pode ficar só buscando teoria. É alinhado. Teoria e prática.
teoria e prática. A nossa palavra tem que ser como a de Jesus. A nossa conduta tem que ser como a de Jesus. Ele fez e ele disse como fazer e ele mostrou fazendo. Amém? Você pode glorificar a Deus. Abra sua boca, querido, e glorifique ao Senhor. Teoria mais poder. O apóstolo Paulo fala sobre isso. E ele usa a palavra no grego dínamos para descrever o alinhamento de teoria e poder. Dínamos vem da palavra dinamite. Então, quando nós alinhamos teoria e poder, nós somos como dinamite. Explodimos o inferno, explodimos todo o sistema do inferno. Não há nada que resista, não há nada que possa nos parar. A igreja que a porta do inferno não prevalece contra ela é a igreja que alinha teoria e poder. Eu quero chamar a nossa atenção para que nós sejamos essa igreja. Eu quero chamar a nossa atenção para que nós sejamos essa igreja. Eu quero chamar a nossa atenção para que sejamos essa igreja. Domingo após domingo está sendo dito coisas aqui. Só que está sendo dito. Todo domingo é uma bomba de palavra. Todo domingo. Estou mentindo? Todo domingo é uma revelação. Mas nós estamos pecando na prática. Nós precisamos ser a igreja que a porta do inferno não prevalece contra ela. Entenda que não é o inferno que ataca a igreja. A porta do inferno está lá paradinha. E a porta do inferno não resiste, porque a igreja vem. Você está entendendo? É a igreja que vai contra a porta do inferno. Mas como? Tem que alinhar a teoria com a prática. Eu tenho que alinhar a teoria com a prática. Nós temos que alinhar a teoria com a prática. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Isso precisa ser verdade na nossa vida. Essa briga de teoria, de teologia. Tem uma classe de pessoas que só quer estudar, que não concorda com o poder, e aí acabou descartando o poder de lado, a busca pelo poder, porque uma classe só buscava poder, revelava, sapateava, revelava CPF, mas na vida, na conduta do dia a dia é terrível, terrível. Quantos profetas nós conhecemos que eram terríveis, a vida normal no cotidiano, terrível. E por conta disso a gente isolou essa parte. Mas deixa eu te contar, o poder vem do céu. O Espírito Santo no dia de Pentecostes ele desceu e ele encheu aquele povo de poder. Ele encheu aquele povo de poder que foi confundido. Teve gente que falou inglês, português, falou coreano, falou japonês, que nunca tinha falado nada disso. Teve gente que recebeu novas línguas estranhas, mas foram todos cheios do poder para divulgar o reino. Essa é a função do poder que Deus derrama sobre nós, que o Espírito Santo tem prometido de nos renovar, de nos preencher. E querido, o Senhor está nos chamando a esse lugar de nós sermos revestidos de poder, porque significa que um dia fomos e perdemos, revestidos de poder, vestidos novamente. E uma igreja que é revestida de poder, ela não fica só de boca fechada. Ela glorifica, ela exalta o nome do Senhor, mas ela sai por essas portas e ela fala do reino, primeiro com suas atitudes e depois com ações. Ações de evangelismo, ações de falar de Jesus para qualquer pessoa, em qualquer lugar, no ponto de ônibus, ações.
Meu marido sempre disse: minha filha, não é oração, é orar e agir. Até quando nós vamos ficar aqui dentro ouvindo a palavra? Até quando nós vamos ficar aqui dentro apenas engordando? Quando vamos explodir essa dinamite? Quero falar sobre Jairo. Eu quero falar conosco nessa noite sobre Jairo. Esse foi só o parênteses. Prendi minha garota. Eu quero falar sobre Jairo, sobre a história de Jairo. Sobre Jairo e a intrusa. Obrigada, meu amor. Tudo querendo ganhar galardão, olha lá. Tudo por interesse. Jairo foi começado a contar esse capítulo, esse versículo a partir do 21, foi sobre contar a história de Jairo, mas apareceu uma intrusa no meio. Uma intrusa. A mulher do fluxo de sangue. O versículo 21, por favor, de novo. 22. Então chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. E logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. Jairo era o chefe da sinagoga. Sinagoga era a igreja. Ele era o chefe da igreja na época. E Jairo estava com um problema em casa. Jairo já tinha feito, acredito eu, como um bom pai, que acredito que ele era um homem decente, porque para ser o chefe da sinagoga, da igreja, no mínimo, não era qualquer um. Então ele era um homem decente, um pai decente, um marido decente. Ele já havia feito para com a filha dele tudo que ele poderia como pai. Ela estava doente, e com certeza ele já tinha enviado médicos, levado ela aos médicos, os médicos levado à casa dela, e já tinha feito tudo como pai. Mas Jairo percebeu que o que ele podia fazer como pai, que era trabalhar, botar comida dentro de casa, pagar um bom plano de saúde, dar as melhores roupas, dar os looks que a filha quer, dar queijo, macarrão com queijo suíços, que a filha ama comer, não era suficiente. Porque na hora da doença, o dinheiro de Jairo não conseguiu fazer nada. E aí Jairo já tinha ouvido falar sobre Jesus, porque Jesus já tinha pregado na igreja. E ele já tinha ouvido falar sobre como Jesus falava com autoridade, com conhecimento sobre aquilo, sobre a Torá, aquilo que ele estava lendo ali na Torá. Só que Jairo também já estava sabendo do burburinho, porque nessas alturas já se havia um burburinho, o povo tentando matar Jesus, prender Jesus. O povo já estava querendo, o pessoal lá da igreja lá, já estava querendo matar Jesus. E com certeza Jairo já tinha ouvido sobre isso. Mas Jairo, ao ouvir quem Jesus era, ao ver o que Jesus, ao ouvir falar sobre o que Jesus já havia feito, ele não se importou com a possibilidade, inclusive, de perder o emprego, que era o que trazia sustento para dentro de casa. Quando ele se encontrou com Jesus, ele foi até o encontro de Jesus e ele se prostrou aos seus pés. Jairo, ele entendeu que como homem, dinheiro, que
que é o que tem que ser, que é o papel do homem, a provisão, acredito que até emocional, mas ali havia uma provisão espiritual, e ele, como pai, ele precisou se levantar como um pai espiritual e ir atrás de quem? Do único que poderia resolver o problema da filha dele. A minha pergunta, o meu questionamento é: quantas vezes, Débora, você se sacrificou espiritualmente ou foi atrás espiritualmente para resolver as questões da sua casa? Quantas vezes nós, como pais, queremos dar o melhor plano de saúde, a melhor roupa, o melhor calçado, o melhor tudo, achando que estamos abalando Bangu? Mas na hora de, por quê? Bonito a gente deixa o filho, mas o interior quem transforma o interior? Se nós, como pais, não nos prostramos diante dos pés de Jesus, que transformação que acontecerá? Não adianta, queridos. Eu já vi casos de famílias simples, de não ter o que nós temos hoje, condição de levar um filho para o shopping, de pagar uma pizza, mas ter tanto amor, tanta unidade, tanta presença de Deus, e nada lhes faltar. Do que adianta nós podermos proporcionar para os nossos filhos viagens, riquezas, mas nós não proporcionarmos a eles o caminho da salvação? Jairo nos ensinou isso. Ele correu para os pés de Jesus, correndo risco de, inclusive, que lá na frente nós vimos que Pedro, os discípulos foram perseguidos por causa de Jesus. Ele correu risco também de ser perseguido. Ele correu o risco, quando ele se abaixou, quando ele encontrou Jesus, tinha uma multidão. Ele correu o risco de ser pisoteado, porque tinha muita gente ali aglomerada. E ele se lançou aos pés de Jesus e insistentemente ele pediu: vamos lá em casa. Vamos lá em casa, porque minha filha está doente. Quando os problemas chegam para nós, porque ele vem para todo mundo, o sol queima na cabeça de todo mundo. A diferença é que tem gente que tem dinheiro para pagar ar-condicionado e tem uns que não. Mas ele queima a 40 graus na cabeça de todo mundo, rico, pobre, preto, branco, zóio puxado, zóio normal. A diferença é para quem nós corremos quando o trem aperta. Aonde nós colocamos a nossa expectativa de ser preenchido o nosso problema. Em um amor, em um rapaz, em uma moça, em um amor de homem, um amor eros, em bebida, em comida, em looks, em compras. Aonde nós estamos colocando a nossa expectativa? A postura de Jairo é uma postura copiável. Ele não se importou com o título que ele tinha. Ele era grande. Ele não se importou em perder nada. O que ele não queria era perder a filha. Para ele, a razão dele era desse tamanho em relação a perder a sua filha. O que nós estamos colocando na balança? A minha razão, o meu sentimento, a minha dor e a nossa família. As minhas dores. Estamos prontos para abrir mão de tudo? Para deixar tudo para lá?
E sabe o que mais me chamou a atenção? Versículo 24a. Jairo se jogou aos pés de Jesus insistentemente e pediu a ele para ir na casa dele. E qual foi a resposta de Jesus? O que Jesus disse? Vamos lá. A partir até aquele ponto. 1, 2, 3 e... Ele não respondeu nada. Ao ver a postura de Jairo, a entrega de Jairo, a coragem de Jairo de abrir mão de tudo, tá nem aí com o título que ele tinha ali, ele estava disposto a abrir mão do orgulho, a abrir mão da dor, a abrir mão do direito dele, em nome da filha dele continuar viva. Jesus só foi. Ele não disse nada. Jairo disse: Jesus, por favor, vem comigo. Queridos, nós temos orado, nós temos grupos de oração, nós temos mulheres de oração, mas não é só orar, é postura. Não é só orar 24 horas, pode ficar aqui ó, no joelho, que o joelho vai ficar em carne viva se não houver postura. Postura de entrega, de rendição. Não, Jesus não vai, porque Ele conhece nosso coração, Ele sabe a nossa intenção. Posso vir aqui falar coisas lindas, ter uma dinâmica de pregação maravilhosa, mas Ele conhece o meu coração. Ele conhece o seu coração ao tocar aqui. Ele conhece o seu coração ao dançar aqui. Ele conhece o seu coração ao fazer um vídeo para a internet. Ele conhece o seu coração e com Ele não adianta. Não adianta máscara, não adianta a saia no pé, a blusa aqui, nenhuma maquiagem, se a sua postura não é uma postura de rendição. Se a minha postura não é uma postura de rendição, o crentez fluente na nossa boca não nos garante salvação, não nos garante que Jesus está indo com a gente, que a resposta dele é ir. Jairo, mesmo sabendo de todo o burburinho, ele foi até ele para levá-lo para sua casa. E Jesus foi, porque Jairo percebeu que conhecer Jesus lá na sinagoga não era o suficiente. Ele tinha que levar Jesus para casa. Ele tinha que levar Jesus para dentro de casa. Jesus na igreja é lindo. A gente chora, a gente sapateia, a gente roda, mas é Jesus em casa que faz a coisa reverter. Nós achamos que avivamento é vir aqui e o culto ser muito glória a Deus, aleluia, nosso culto hoje foi uma bênção. Mas o avivamento ele não começa aqui. Ele começa na nossa casa, ele se manifesta aqui. Então, o dia que o culto está frio, para quem é o medidor de unção aí oficial, a culpa é sua. A culpa é minha, porque lá em casa estava frio. Não tem um dia que o culto, nossa, hoje o culto não foi legal, caraca, foi pesado. A culpa é minha e sua. Deixa eu te contar. Em casa gelado, aqui com meia hora, 10 minutos de louvor, ninguém pega fogo não. Não adianta dizermos que somos crentes, mas a nossa conduta E aí vamos lá, enquanto Jesus caminhava em direção à casa de Jairo, aí a intrusa apareceu. Aí ela entrou no meio da multidão
Jesus e Jairo caminhando lado a lado, a multidão apertando, aparece essa mulher do fluxo de sangue, que já tinha 12 anos, sangrava sem parar, todos os dias. Jairo ainda podia achar ruim, porque quem foi que chamou Jesus? Foi Jairo. Ninguém chamou aquela mulher. Inclusive ninguém nem sabe o nome dela até hoje. Jairo tinha nome, Jairo. Todo mundo conhecia, ele tinha um nome. E aí, essa mulher foi lá e tocou na orla de Jesus. O ponto é que toda a palavra de Deus ela é escrita estrategicamente. E eu ouvi, pesquisando, ouvi dizer que dificilmente é falado, é citado idade, números assim relacionados à idade na Bíblia. E esse foi a chave para mim que me impactou. A mulher do fluxo de sangue tinha 12 anos que estava sangrando. E a filha de Jairo tinha 12 anos. Nesse momento crucial, foi um ponto de encontro de gerações. Quando a menina, a filha de Jairo, nasceu, estava começando o martírio da mulher. No momento em que a filha de Jairo estava começando a vida, a mulher do fluxo de sangue estava caminhando para a morte. Por quê? A gente perder sangue não é legal. Todos aqui sabem que o sangue é vital para a nossa vida, para a nossa existência, para existirmos, para os nossos órgãos funcionar. Amém? E quando Jesus se depara com essa situação, nós podemos ver, a Bíblia nos mostra que há duas gerações com problemas. A filha de Jairo, ela estava doente. E a mulher do fluxo de sangue estava caminhando para a morte. Mas Jesus teve que, no meio do caminho para ir curar a nova geração, ele teve que parar para curar a velha. A nova geração está nos esperando sermos curados para que eles sejam curados. Isso impactou a minha vida. A nova geração, enquanto a velha geração não for curada, a nova geração não consegue viver a plenitude do que ela tem para viver. A mulher do fluxo de sangue estava deprimida, acredito, porque há 12 anos ela não podia encostar em ninguém, ninguém podia encostar nela. Ela era afastada do arraial, ela não convivia com pessoas. Ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. Ela era rica porque naquela época só gente rica tinha acesso a médicos. Então ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, tentando se curar e não tinha conseguido. Ela estava frustrada, ela estava anêmica, ela estava sem cabelo, porque queda de sangue, anemia, perda de sangue, anemia, queda de cabelo. As unhas deviam estar feias. A pele não estava lá, essas coisas. Então a mulher, ela estava feia. Estava feia na alma, machucada, ferida, abandonada, isolada. O que me chamou a atenção nessa palavra, queridos, é o seguinte: nós estamos sangrando. Estamos sangrando. Escolhemos fazer da nossa dor o princípio da nossa vida. Escolhemos fazer da nossa dor o que nos guia no nosso comportamento diário. É o que temos feito. Por isso eu fiz questão de começar. Seus pensamentos me definem. Não é a minha dor que me define. Quantos já ouviram falar sobre isso aqui? Quantos já ouviram uma pregação aqui esses dias atrás aí sobre isso?
Nós escolhemos sem perceber. Quando eu fui muito machucada, porque eu sempre fui muito doce. Eu queria muito que minha mãe tivesse vindo aqui hoje, porque eu ia perguntar a ela na frente de vocês. Ela não pôde vir, que o culto dela ia começar às 7. Hoje em dia, quando a gente se pega discutindo alguma coisa, ela fala, minha filha não, ela não fala minha filha. Débora, você não era assim, você virou essa vaca braba. Quem já ouviu ela falando isso? Você virou essa vaca braba, você não era assim. Não tem meigagem nenhuma. Sabe o que aconteceu para eu ficar assim? Uma pessoa muito importante para mim, muito importante, a minha irmã mais velha. Nós somos em 5 filhos. Eu sou a mais nova. Eu sou a que conseguiu do meu pai ouvir eu te amo. Meu pai era... Gente, tem Bolsonaro? Meu pai era aquele ali. Tem gente que ficou assustada com o Bolsonaro, eu não senti diferença nenhuma. Meu pai, bronco daquele jeito, ele era meu pai. Mas muito amoroso, igual ele também é, muito amoroso, mas era aquele ali. Então, os outros filhos não conseguiram o que eu consegui, mais nova. Então, né? E lembra quando você me conhecia como é que eu ficava? Só, né? E me chamava de igual gatinho, só. Eu era muito doce. Eu tenho um Benjamin, eu era igual Benjamin. Era igual Benjamin. Só que assim, eu com 6 anos de idade, nós estávamos numa coisa que Shirley Carvalhais foi cantar. Minha irmã já estava brigando com meu pai, e aí ela ficava muito na casa da amiga dela, que a amiga dela tinha uma sobrinha. Minha mãe sempre me perequetou muito, era a princesinha, parecia filho de rico. E aí eu cheguei lá, cheguei nesse evento, fui na minha irmã, toda serelepe, eu tinha 6 anos de idade. E aí, irmã, fui brincar com a outra menina, ela virou pra mim assim, essa aqui é bonita, você não é. Com 6 anos de idade. Minha irmã sempre chegou pra mim dizendo assim, tudo que você faz é mal feito, você não sabe fazer nada, você é preguiçosa, você nunca vai dar em nada, você não presta pra nada. E fora assim, gente, quando eu comecei o relacionamento com meu marido, essa mulher endoidou. Agora ficou doida, a mulher me perturbou até dizer chega. Minha irmã virou minha maior inimiga. E eu apaixonada por ela. Ela me humilhava tanto, ela me chamava atenção na frente dos outros, ela me expunha à frente das pessoas. Nem sei se essa palavra existe, se não te fizer existir, eu inventei agora. E aí teve um belo de um dia que ela me esculhambou na frente do cliente, que ela estava cortando o cabelo dele, que eu não fazia nada que presta, que não sei o que, meu pai na porta. Eu olhava pra casa do meu pai, tipo assim, me defende, você não vai falar nada. E ela na frente do cliente, e aí eu chorava, a lágrima descia. A partir daquele dia eu disse, nunca mais ninguém fala comigo o que bem quer. Eu cheguei em casa, dei um soco na porta, tão grande, toda a raiva que estava dentro de mim, toda a dor. E a partir daquele dia, nunca mais ninguém falou comigo o que bem quis. O que eu fiz? Eu fiz da minha dor um princípio de vida. E hoje está tão difícil parar de ser assim. É porque o Senhor está me pedindo todos os dias. Adinho, sou meu marido, tem uma mulher doce, delicada. Eu fiz da minha dor o meu princípio de vida. Agora eu quero que você puxe pela sua memória. O que você fez igual a mim aí? Alguém que te traiu, alguém que te maltratou, alguém que não falou com você de um jeito legal, alguém que não te valorizou. O que você fez com isso? E aí com isso, o que você está derramando sobre a vida de quem está próximo, que nem tem nada a ver com essa história?
Nenhum de vocês aqui estava lá no dia que a minha irmã fez isso comigo. Mas tem um monte de gente aqui que tem medo de falar comigo. Estamos derramando nosso sangramento sobre outros. A nossa dor não nos define. A minha dor não me define. O meu sentimento de rejeição não me define. Vou contar uma coisa que até é aparentemente boa. Por causa dessa questão do meu pai não ter me defendido, isso me marcou. Hoje, quando alguém mexe com uma das minhas meninas, como é que eu faço? Ninguém mexe com as minhas meninas. Elas amam, claro, se sentem protegidas. Mas isso é característica da minha dor. Não é saudável. Gente, Satanás não é bobo. Ele não está mais querendo fazer a gente sair da igreja. Ele quer que a gente fique aqui com a mente presa. Ele está querendo que cada um de nós frequente aqui, tá bom, mas com a mente presa, com a vida medíocre, de prisão, de mente não vivendo a vida em abundância que Jesus conquistou na cruz para nós. E eu quero te convidar a sair desse lugar. Eu quero te convidar a pegar na minha mão e nós irmos juntos para fora desse lugar. Eu não consigo sozinha. Eu grito socorro, eu grito socorro para ele, eu grito socorro para a Paty, eu grito socorro para todo mundo, porque eu não consigo sozinha. Mas eu não quero mais. Quando eu ouvi isso, eu falei: Senhor, eu não quero atrapalhar a vida da próxima geração. A próxima geração, inclusive, é minha filha. Eu estou derramando a minha dor em cima da minha filha. Eu estou marcando ela com minhas dores. Minhas dores. Porque simplesmente eu não estou acessando o poder curador do sangue de Jesus. Eu venho aqui todo domingo, eu ouço essa palavra todo domingo. A minha pastora briga comigo quase toda vez. Todo domingo eu ouço a pregação, mas eu não estou com postura de colocar em prática. E com isso, Esther está sofrendo, Benjamin está sofrendo, meu marido sofre que não tem nem tava lá. As minhas meninas sofrem. Você não sofre não, Marielle, você é pouco, para de graça. Mas as pessoas que me cercam têm que sempre estar entendendo: ah, não, gente, hoje é porque ela está de TPM, assim ou não é? Ela está de TPM, então vamos deixar ela quietinha. Dor. A minha dor está ditando o meu comportamento. E com isso, a próxima geração está doente. O que você tem feito? Pense aí. O que você tem feito da sua dor? Qual é a atitude que você tem? Pede o Espírito Santo para te lembrar, para trazer a sua memória. Eu oro ao Espírito Santo para que o Senhor traga a memória de cada um de nós. Espírito Santo, eu acredito, eu quero, eu creio, eu tenho fé que essa não é mais uma palavra. Espírito Santo, eu creio que não é mais um domingo de uma pregação bem feita, de uma pregação bonita. É um domingo de transformação, de quebra de maldição, de quebra de ciclo vicioso, de correntes sendo quebradas nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua palavra tem poder, Senhor, e o que está sendo dito aqui é a tua palavra. E nessa noite, sangramentos serão curados em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Porventura não há médico em Gileade, porque o meu povo ainda está doente. Por causa de nossas dores, falamos com nossos filhos de qualquer jeito. E ainda queremos uma boa resposta do filho. Oh Deus, tira toda trava do nosso olho, Senhor. Tira toda trava do nosso olho, Senhor. Tira toda trava do nosso olho, Senhor. Na minha oração, a nossa oração nessa noite. Tira toda trava do nosso olho, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, teus anjos, se assim for a tua vontade, Senhor. Anjos ministradores, para que cada coração receba a tua palavra nessa hora. E que haja transformação, Senhor, em nome de Jesus. Cura do Senhor sobre esse lugar. Cura do Senhor sobre as nossas emoções. Para que o Senhor derrame o vinho novo. O vinho novo. Em nome de Jesus. A nova geração está doente, esperando a velha geração ser curada. A velha geração tocar na orla do manto de Jesus. Sai desse lugar de dor. Se levanta daí do lugar de autocomiseração, do lugar de vítima. Toca na orla do manto de Jesus. Faça como a mulher do fluxo de sangue toca na orla do manto de Jesus. Fica com essa frase na sua mente. A nova geração está esperando você ser curado, para que eles parem de ficar doentes. Jesus cura a mulher. Ao tocar na orla do manto de Jesus, na hora ela foi curada. E aí Jesus chama ela, procura quem foi que tocou, e chama ela, fala: filha, a tua fé te salvou. Jesus curou o corpo, Jesus curou a alma, chamando ela de filha, que há anos, talvez anos, ela não tem ouvido isso. E Jesus salvou a alma dela. E aí segue Jesus com Jairo. Depois disso, segue Jesus e Jairo. Aliás, antes disso, nem bem acabou ali a situação com a mulher do fluxo de sangue. Vem a notícia. Sabe o que aconteceu? Enquanto Jesus estava parado curando a mulher, a geração antiga, veio a notícia: ei, Jairo, mexe com o mestre, mas não adianta mais não. Sua filha já morreu. Sua filha já morreu. Tá pronto para ouvir? Sua filha já morreu. Porque você está aí protelando? Porque eu estou protelando? Porque eu estou em cima da minha razão? Eu ouvi o meu pastor falando uma vez, que ele ouviu o pastor dele falando uma vez, que ele prefere ser o bobo. Ele prefere ser o que é enganado do que aquele que engana. Então vamos abranger isso. Eu prefiro ser o traído do que aquele que trai. Eu não estou falando de relacionamento casal homem e mulher, não. Estou falando de traição, querido. As pessoas que nos traem são as pessoas que nós mais amamos. Trai a nossa confiança. Eu prefiro ser traído do que ser aquele que trai. Eu prefiro ser aquele que foi passado a perna do que aquele que passa a perna. Eu prefiro ser o bobo do que ser o esperto. Eu prefiro ser aquele que tomou um prejuízo de não ter sido reconhecido, mas eu não quero ser a pessoa que não reconhece.
Nós não podemos nos colocar nesse lugar e ficar nesse lugar. Ou então, isso aqui que nós dizemos, que pedimos para que seja gravado na tábua do nosso coração, que dissemos que nós vamos cumpri-la até o fim, é mentira. A menina morreu enquanto Jesus se resolvia com a mulher da antiga geração. A nova geração morreu. Mas, por causa da postura de Jairo, de se lançar aos pés de Jesus, sem reservas, Jesus atendeu o chamado dele e foi. E ao chegar na casa de Jairo, ao resolver o problema da velha geração e caminhar e ir até a casa de Jairo, lá ele diz: Talita cumi. Menina, volte a viver. A nova geração foi ressuscitada, porque Ele tem todo o poder sobre a natureza, Ele tem todo o poder sobre o nosso corpo, Ele tem todo o poder sobre o mundo espiritual, e Ele tem todo o poder sobre a morte. A misericórdia do Senhor é imensa sobre nossa vida. É imensa sobre nossa vida. Todos os dias ela se renova. E apesar de nós, apesar de Débora, apesar de mim, Ele tem todo o poder. E com a minha postura de se prostrar, de se entregar, e chamar Ele para minha casa, e deixar-me curar, e resolver as minhas dores, e eu não viver mais baseado nela, mas os pensamentos dEle me definirem, e eu caminhar sob esses pensamentos, fazer Ele ressuscitar qualquer coisa que esteja morta. É nisso que você crê? É nisso que você crê? Essa é a verdade sobre a sua vida? Essa é a verdade do seu coração? Então se levante. Se levante, se ponha de pé. Se ponha de pé. Nós cremos no poder do Teu nome, Jesus. Nós cremos no poder do Teu nome, Jesus. Nós cremos no poder do Teu nome, Jesus. E a nossa oração nesse momento vai ser a nossa oração de entrega. Faça como Jairo. Se lança aos pés de Jesus. Se lança aos pés de Jesus. Seu casamento está difícil, se lança aos pés de Jesus. Ainda existem dores ocultas dentro do seu coração, se lança aos pés de Jesus. Está tendo reações baseadas na sua dor, foi capaz de reconhecer isso, se lança aos pés de Jesus. Esqueça a sua motivação, esqueça a sua certeza, esqueça. Esqueça aquilo que tem dentro do seu coração. Os pensamentos do Senhor é o que me define. Eu quero pedir você como família, que se junte. E se preciso for pedir perdão, pai, mãe, filhos, é a sua oportunidade de se consertar com sua família, de consertar o que você falou, ou que não devia ter falado, no tom que você falou que não devia ter falado. Há um bálsamo de cura nesse lugar. E eu creio no poder do nome de Jesus. Deixa o bálsamo de cura ser derramado sobre você e sobre sua casa. Talvez você falou alguma coisa baseada na sua dor, agiu de uma forma baseada na sua dor, na sua falta, naquilo que te faltou enquanto criança. Eu não sei o que aconteceu, mas deixa o sangue curador de Jesus, o poder do sangue curador de Jesus, passar sobre sua casa e sobre sua família.